Olá pessoal, professor Jacques, professor de física na área. Hoje a gente vai ver eletrostática e tem muitas coisas importantes para a gente falar. Apesar de ser bem introdutório o assunto, tem coisas que alguns alunos deixam passar. Vamos lá. Quanto ao átomo, todo mundo sabe que o núcleo é feito de prótons e nêutrons e em volta estão lá os elétrons. Estou usando aqui o modelo de Rutherford, apesar de nós sabermos que não é esse modelo que vigora atualmente. Tem o modelo atual, o modelo de Schrödinger, que traz todo orbitais que não nos interessa aqui. O que eu quero que você guarde? Primeiro, isso tem questões que vai exigir de você e que lá na frente não é fornecido em nenhum tipo de questão. Quem bola esse tipo de questão em eletrostática exige que você saiba duas coisas. Primeiro, a massa do próton, que eu vou chamar de P+, é muito maior que a massa do elétron. E segundo, a carga elétrica do próton é igual à carga elétrica do elétron. E isso é igual ao que nós chamamos de carga elementar, que a gente representa pela letra E. Ô Jacques, mas o próton é positivo e o elétron é negativo? É. O sinal das cargas são opostos, mas o valor da carga são iguais em módulo. Então, o módulo da carga do próton é igual ao módulo da carga do elétron. Esse número da chamada carga elementar, você não tem que saber de cor, é dado em qualquer questão, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Bom, já que a gente está falando de carga elétrica, uma pergunta que a gente faz é, o que é a carga elétrica? É interessante que esse é um assunto meio complicado. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua o que é tempo, a pessoa vai falar, tempo é tempo. É uma definição até difícil de ser dada. Se você procurar no dicionário, eles vão te falar o tempo histórico, que é a sucessão de acontecimentos. Mas o que é o tempo na física? Não sei, nem quero saber. O fato é que todo mundo entende. O que é massa? Quantidade de matéria que um corpo possui. Esse é fácil de definir. Agora, o que é carga elétrica? É uma definição extremamente sofisticada na física, não nos interessa aqui. Por hora, basta você saber que a carga elétrica é uma propriedade da matéria. E o mais importante que eu quero que você guarde é a unidade. No sistema internacional, a gente usa o Coulomb, representado pela letra C. A maioria das questões, você que já é até treinado no vestibular, sabe que eles não aparecem muito com a unidade Coulomb, e sim com as chamadas subunidades. A gente recomenda que você guarde 3. O milicoulomb, que a gente representa por MC, o microcoulomb, que a gente representa por μc. Isso aqui é uma letra grega, é um U com umas perninhas mais longas, e agora está virando moda, né? Fala-se tanto em nanotecnologia, o nanocoulomb, que é NC. Ô Jacques, e quais são os números que eu devo guardar? O milicoulomb é 10 elevado a menos 3 coulombs. O microcoulomb é 10 elevado a menos 6 coulombs, ou a milionésima parte. E o nanocoulomb é 10 elevado a menos 9 coulombs, ou a bilionésima parte. Bom, é interessante que se você perguntar para qualquer pessoa o que é 1 quilo, me dá 1 quilo de arroz. A pessoa consegue vislumbrar, visualizar o que é 1 quilo de arroz. Me dá, por exemplo, você consegue conceber o que é 1 hora? Tá, 1 minuto. A maioria das pessoas consegue entender. Agora, e se eu te falar, põe aqui na minha mão 1 coulomb de carga. O que eu estou exatamente colocando? Aí a coisa já fica mais abstrata. Vamos lembrar de uma coisinha que você com certeza lembra lá de circuitos elétricos? Lembra que a unidade corrente elétrica é o chamado ampere? Então, por exemplo, uma pessoa que toma um choque de 1 ampere. 1 ampere significa o que na prática? Veremos lá na eletrodinâmica, lá na frente. 1 ampere é a mesma coisa que 1 coulomb por segundo. Então, uma pessoa que passa pelo corpo dela uma corrente elétrica de 1 ampere, a cada segundo está passando 1 coulomb de carga.
Pois é, mas aí eu te pergunto, isso dói? Isso mata? Um coulomb é muito ou é pouco para o nosso corpo suportar ou não? Então, vem cá, vamos fazer uma continha bem simples. Eu sei que um elétron, que eu vou chamar de E-, tem a carga de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, um coulomb tem quantos elétrons? X. Se a gente fizer essa conta, regrinha de 3 simples, essa conta vai dar 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Ou, esse número é 6 quintilhões de elétrons. Então, quando você me pede, põe um coulomb aqui na minha mão, eu estou colocando na sua mão 6 quintilhões de elétrons, que vão ter uma carga equivalente a um coulomb. Então, quando você toma um choque de 1 ampere, são 6 quintilhões de elétrons que passam no seu corpo. Já que isso me mata? Mata imediatamente, tá? Essa corrente é muito alta. Só de curiosidade, a corrente elétrica de 0,015 amperes já dá para matar um adulto, tá? Então, esse valor aqui, 1 ampere, é enorme comparado com esse. Corrente elétrica de raios chega a 100 mil ou até a 1 milhão de amperes. Jacques, mas com esse valor aqui todo mundo deveria morrer. Tem gente por aí que está viva e que um raio caiu nele. Mas espera aí. Você já viu como é que um raio se move no céu? Se a gente fizer o desenho, vocês já notaram que ele vai se ramificando? Então ele começa lá em cima e vai se dividindo. Se o cara que estiver aqui embaixo pegar uma ramificação desse raio, a corrente que ele está recebendo é muito menor, o que pode ser suficiente para não matá-lo, tá bom? Bom, outra coisa que eu quero que você guarde, é bobão demais, eu sei que todo mundo sabe isso de cor. Cargas de mesmo sinal se repelem. Negativo com negativo também se repele. E positivo com negativo se atraem. O que a maioria esquece? Vocês têm mania de fazer um desenho, decorar o desenho, mas esquece de uma lei que está por trás disso aqui. Não me interessa se essa carga aqui, por exemplo, fosse muito maior do que essa. Elas se repelem. Essa grandona repele mais a pequenininha do que a pequenininha na grandona? Não, porque nessa matéria você vai ter que lembrar agora da lei da ação e reação. A interação entre dois corpos, quando há uma força entre eles, elas têm que obedecer à terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. O grandão repele o pequenininho reage, repele o grandão. Então, as forças entre as cargas são iguais, pois formam um par de ação e reação. Tranquilo até aí? Beleza. Uma outra coisa que eu quero que você guarde, quando se fala em átomo, você lembra lá, por exemplo, na química, o sódio, o lítio, o carbono, o oxigênio, ele tem um número de prótons que é sempre igual ao número de elétrons quando esse átomo não está ionizado. Então, um átomo, ele é sempre naturalmente neutro. Agora, uma coisa é eu falar de um átomo, a outra é quando eu falar de um objeto ou de um corpo. Quando eu falo de um corpo, eu posso classificar ele de 3 maneiras. Ou ele vai estar eletrizado positivamente. O que é um corpo eletrizado positivamente? Vamos pegar lá o sódio, Na+. Esse mais significa que ele perdeu um elétron, né? Lá da última camada. Então, um corpo eletrizado positivamente é aquele cara que perdeu elétrons. Logo, o número de elétrons que ele tem é menor que o número de prótons. Número de elétrons menor que o número de prótons. Como é que isso pode aparecer na sua prova, o desenho? Normalmente, pessoal, um corpo positivo, eles costumam desenhar assim, ó. E eu já vi questão por aí onde o cara desenha isso e faz afirmações para você concordar se é verdadeiro ou não.
Um corpo do jeito que está desenhado aqui, eu estou desenhando o quê? O que eu desenhei é que está faltando elétrons. Cuidado que aqui tem elétron aqui dentro? Tem, ué. Por exemplo, desse jeito aqui, ó. Só que o número de prótons é maior que o número de elétrons porque ele perdeu elétrons. Aliás, já vou adiantando, nunca você vai ganhar ou perder prótons. Na física, sempre o que ocorre é transferência de elétrons. Então, cuidado, quando desenharem para você um corpo positivo, o que ele está desenhando não é um objeto que não possui elétrons, e sim que ele tem menos elétrons do que prótons, ok? Bom, e se o corpo foi eletrizado negativamente? Bom, quem está negativo, vamos pegar lá o enxofre, está na coluna 6A. Para ele ficar estável, ele tem que ganhar 2 elétrons, né? Para colocar os 2 elétrons na última camada. Então, quem está um corpo eletrizado negativamente, ele vai ganhar elétrons. Então, o número de elétrons que ele tem é maior do que o número de prótons. Como é que ele só aparece desenhado em prova? Vai aparecer assim, ó. Aqui eu fiz um desenho de um excesso de elétrons. Tem prótons aqui dentro? Tem. O que é representado é sempre a sobra. Está sobrando, no caso aqui, 5 elétrons no meu desenho. E cuidado com o último. Esse aqui, meio bobão, o que é um corpo eletricamente neutro? Uai, se ele está eletricamente neutro, então é porque ele nem ganhou e nem perdeu elétrons, logo, o número de elétrons é igual ao número de prótons. O que eu quero chamar a atenção mesmo é para o desenho. Podem aparecer 3 desenhos em prova. Às vezes eles vão deixar simplesmente o objeto em branco. Algumas questões vão colocar um N escrito. E eu sugiro uma terceira maneira, que tem certas questões que, se você não fizer isso que eu vou mostrar agora, você vai ter um pouco de dificuldade de visualizar. Você pode desenhar o cara assim, ó. Você desenha um número de prótons igual ao número de elétrons. Tranquilo? Outra coisa, pode cair em prova para calcular qual é a carga elétrica de um objeto que aconteceu, um fenômeno físico qualquer. Então, quando se fala a carga elétrica de um corpo, como é que eu vou calcular? Tem uma formulinha que a maioria de vocês conhece por quiné. A carga de um corpo é dado por N vezes E. Esse E é aquela carga elementar que é dada em prova, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E esse N é o número de elétrons que o objeto vai ganhar ou perder. E aí, Jacques, mas a carga vai ser positiva ou negativa? O texto vai te dizer se o cara está ganhando, se ele está perdendo. E aí, por sua conta, você pode botar o sinal de mais ou menos aqui, de acordo com o contexto da questão. Tá tranquilo até aí? Uma outra coisa que você vai ter que guardar é a diferença que existe entre um condutor e um isolante elétrico. O isolante elétrico tem um outro nome que pode aparecer na sua prova, que eles chamam de dielétrico. Jacques, é muito fácil, o condutor conduz e o isolante isola. Péssima definição, ela não funciona e, aliás, você sabe por quê muito bem. Você já tomou choque mesmo estando de chinelo. Se você pegar um cabo de vassoura, que é madeira, que é um ótimo isolante, você teria coragem de pegar esse cabo de vassoura e colocar num cabo de alta tensão, encostado com os pés no chão? Você sabe que você vai morrer na hora. Isso já aconteceu, tá? Pessoas que já encostaram nesses cabos de alta tensão, usando coisas de madeira para pegar pipa, coisas desse tipo. E aí o que ocorre? A madeira é ótimo isolante, mas nesse caso ela conduziu. Então, peraí, falar que um isolante não conduz eletricidade é errado. Um condutor elétrico é aquele que conduz muito bem a eletricidade. Agora, já um isolante ou dielétrico é aquele que conduz muito, muito, muito mal a eletricidade. Mas pode conduzir? Pode. Em casos extremos, a gente sabe que isso acontece. Outra coisa, que é uma definição até mais sofisticada, que eu queria que você guardasse, o que é
ponto de vista microscópico, um condutor elétrico. Um condutor elétrico, ele possui muitos elétrons livres. Já um isolante, você vai falar que ele não possui elétrons livres? Tem que possuir, porque a madeira, apesar de ser um ótimo isolante, ela pode conduzir elétrons ou a eletricidade em alguns casos. Então, ela tem que possuir elétrons, mas tem que ser uma quantidade muito pequena. Então, um isolante possui pouquíssimos elétrons livres. Legal. Exemplos. Exemplos de bons condutores. A maioria vai falar metais. Legal. Os metais são bons condutores. E dá exemplos de isolante. Borracha, todo mundo já sabe. Madeira, eu já citei. Vidro, porcelana. Papel é um ótimo isolante elétrico. Vamos pegar coisas mais difíceis. Já a água é um condutor ou um isolante? Depende. Se você pensar em água do mar ou a água tratada pela companhia de esgoto de uma cidade, qualquer coisa desse tipo, a água tratada ela é cheia de sais, tem flúor, tem cloro, aquelas coisas todas. Essa água ionizada, ela conduz muito bem a eletricidade. Eu vou chamar aqui de água, entre aspas, comum. Agora, a água destilada já é isolante. O ar, condutor ou isolante? Depende. Você só vê raio caindo por aí quando está em dia chuvoso, quando o ar está bastante úmido. Quando o ar, então, é úmido, eu sei que é condutor. Já o ar seco, ele é isolante. Caso você não saiba, quando o ar-condicionado está ligado, o ar ele tira a umidade, o ar-condicionado ele tira a umidade do ambiente, tornando o ambiente mais seco e você fica isolado por um ar, né, que não vai ser capaz de conduzir eletricidade com facilidade, tá bom? Para encerrar, o corpo humano é condutor ou isolante? Você já viu aquele filme A Espera de um Milagre, onde mostra lá uma determinada cena, onde um cara vai ser executado na cadeira elétrica e o sujeito lá não molha a esponja que é colocada na cabeça dele e em outras partes do corpo. O corpo humano, ele é um bom condutor desde que a pele esteja molhada, porque com a pele seca a gente já é um isolante. Então, se você, igual lá no filme, leva o cara para a cadeira elétrica, põe os eletrodos no corpo dele e não molha a pele, você vai literalmente fritar esse cara, ele vai pegar fogo, porque simplesmente a corrente não vai estar passando com muita facilidade. Agora, na hora que você molha tudo bonitinho, o que vai acontecer? A corrente elétrica vai passar pelo corpo de forma plena, integral, matando imediatamente, tá bom? Jacques, eu de vez em quando tomo choque na hora que eu vou abrir a torneira do chuveiro. Normalmente quem reclama disso, ou relata esse fato, normalmente são as meninas. E o motivo principal é porque vocês fazem a cutícula. Quando vocês fazem a unha, se te arrancarem o famoso bife, você está tirando aquela camadinha de pele que é isolante e que te protege. Como você perdeu essa camada que é isolante, na hora que a corrente elétrica passa por ali, você vai estar com uma sensibilidade maior e, consequentemente, sentindo o choque ali, tá bom? Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Tem questões de vestibular que aparecem por aí que são tão difíceis que quando o aluno vê, ele até fica pensando, caramba, como é que eu resolvo isso? Eu coloquei aqui o seguinte, boi versus homem. A ideia é a seguinte, aqui é a visão do alto de um pasto, onde um raio vai cair nessa região aqui, ó. E no pasto ali perto tem um homem e um boi.
No vestibular, perguntou, qual desses dois vão tomar o choque? Aí você pensa, ó Jacques, mas o raio não está caindo neles, ele está caindo na terra. Como é que eu vou saber qual que é qual? Aí que vai o detalhe importante. Quando um raio cai no solo, ele continua se propagando por debaixo da terra e se espalha. Então, o raio que cair aqui, ó, ele vai produzir por debaixo da terra como se fossem baterias. Você teria aqui, ó, um polo positivo, um polo negativo, um polo positivo, um polo negativo. Na verdade, tem a ver com potencial elétrico, não vamos entrar nesses detalhes. Isso aqui é suficiente para você entender. Pois bem, e agora? Bota um homem aqui. Esse homem, quando os pés estiverem em contato com a terra, ele vai tomar o choque? Depende. Depende de quê, Jacques? Como é que estão os pés dele? Se os pés dele tiver um aqui e o outro aqui, um polo positivo e no outro negativo, vai passar uma corrente elétrica de uma perna a outra. Isso não mata, gera dor. Tem até, inclusive, no YouTube, um vídeo onde mostra um raio caindo num campo de futebol durante uma partida. E alguns jogadores não tomaram choques e outros tomaram. Teve um que, inclusive, chegou a desmaiar. A corrente elétrica, quando passa de uma perna para outra, vai produzir o choque elétrico. Agora, esse cara poderia, com muita sorte, estar com os dois pés em cima de um mesmo polo. Nesse caso, ele não vai tomar o choque. Se você olhar o vídeo, se você procurar ele no YouTube, do lado da partida de futebol, alguns jogadores não tomaram choque, por quê? Quando você está andando, melhor correndo, você sempre está com um pé de cada vez no chão. Então, se cair um raio agora aqui no chão, e eu não quero tomar choque, e eu não tenho como proteger, levanta uma perna. Eu com um pé apenas no chão, eu já não tomaria o choque. Agora, com os dois, talvez sim, talvez não. Agora, e o boi aqui? O que acontece com ele? O boi tem 4 patas, né? Coloca o boi aqui de qualquer maneira. Se você colocar as 2 patas da frente aqui e 2 atrás, você nunca vai ter um boi assim, né, gente? Nunca. Ou seja, o boi, qualquer que seja a posição, se você girar ele aqui assim, ó, você teria 2 patas aqui e 2 aqui. De qualquer forma, vai passar corrente elétrica entre as patas. Então, nas opções que tinham nessa questão, o homem talvez tomaria o choque e o boi certamente tomaria. Tá tranquilo? Essa é uma questão bem difícil, na verdade.